Papa já foi julgado depois de morto? Ou que o Vaticano guarda arquivos tão secretos que nem o Google conseguiria acessar? Pois é. A figura do Papa vai muito além da batina branca e dos discursos na sacada. Hoje você vai ver 10 curiosidades cabulosas sobre o Papa que parecem roteiro de série de suspense com filme de conspiração. E a última da lista envolve uma profecia sombria sobre o fim do papado. Mas calma, vamos por partes. Já prepara o cérebro, porque essa lista é daquelas que buga a mente. Fica até o final porque, além de bizarro, o que você vai ouvir aqui é 100% real e documentado. Inclusive, vamos começar com algo que parece cena de fantasia medieval. O exército secreto do Papa ainda existe. E sim, usa armadura de verdade. Em pleno século XXI, o Papa ainda é protegido por uma tropa com lanças, espadas e roupas coloridas. Eles são a Guarda Suíça, soldados de elite com treinamento militar pesado. Juram proteger o Papa com a própria vida, literalmente. Essa guarda foi criada em 1506 e sobrevive até hoje. Passou por guerras, conspirações e até ataques diretos ao Papa. Em 1527, durante o saque de Roma, 147 guardas morreram defendendo o Papa, que só escapou por um túnel secreto. Eles não podem nem conversar entre si durante o serviço. É regra. Só entra na guarda quem for suíço, católico, tiver menos de 30 anos e for solteiro. Sim, o Estado Civil é critério. E rumores dizem que eles conhecem passagens secretas e câmaras escondidas no Vaticano que nem os cardeais conhecem. Quase como se fossem templários modernos da igreja. Mas se você achou isso maluco, espera até ouvir o que aconteceu com o Papa Formoso. O cara foi desenterrado e julgado depois de morto. E não é piada. Essa história é tão absurda que parece inventada. Mas aconteceu e está registrada nos livros oficiais da igreja. O Papa que foi julgado depois de morto. O nome dele era Papa Formoso. Ele morreu, foi enterrado e depois desenterrado para ser julgado por um novo Papa, Estevão VI. O cadáver foi vestido com trajes oficiais e levado para um tribunal dentro da basílica. Começou ali o sínodo do cadáver. O julgamento teve acusação, testemunhas e um diácono que falava em nome do morto. No fim, o Papa defunto foi considerado culpado de assumir o trono de forma irregular. Seus dedos de bênção foram cortados. O corpo foi jogado no rio Tibre. E depois disso, o Papa Estevão foi preso e morreu estrangulado. Coincidência? Castigo divino? Fica a dúvida. O que é certo é que esse episódio virou um dos capítulos mais bizarros da história do Vaticano. Mas se você acha que isso foi extremo, imagina saber que o Papa também é chefe de Estado de um país com moeda própria, passaporte e até hino nacional. O Papa é o rei do menor país do mundo, o Vaticano. Com menos de 1 km², é menor que muitos bairros. Mas tem tudo moeda, leis próprias, correios, polícia e até embaixadas. Desde 1929, o Vaticano é reconhecido como Estado soberano. E o Papa manda em tudo, como um rei absolutista. Ele pode criar leis, nomear juízes e assinar tratados internacionais. Além disso, tem passaporte diplomático e as moedas do país levam seu rosto estampado. Se você estiver na Europa, pode até receber uma moeda com a cara do Papa de troco. E sim, elas são valiosas para colecionadores. O Vaticano não tem impostos. Sobrevive de doações, turismo e venda de selos e lembranças. Mas, além da política e economia, existe um lugar dentro do Vaticano que parece tirado de um filme de conspiração, os arquivos secretos. E eles realmente existem. Os arquivos secretos do Vaticano guardam mais de 12 séculos de documentos, cartas de imperadores, registros da Inquisição e até correspondências de Napoleão.
pouquíssimas pessoas no mundo têm acesso. Nem o Google entra, e quem entra só pode ver o que for autorizado. O nome secreto vem do latim secretum, que significa privado. O acervo tem mais de 80 quilômetros de estantes. É como um universo paralelo do conhecimento humano, escondido sob os olhos do mundo. Há boatos de que há documentos sobre exorcismos, aparições sobrenaturais e até contatos com extraterrestres. Claro, a igreja nunca confirma nem nega, mas só o fato de manter esse conteúdo trancado alimenta milhares de teorias. Imagina o que está escrito lá. Agora segura essa: nem todos os papas foram exemplos de santidade. Alguns viveram como verdadeiros reis corruptos. Nem todo papa foi santinho. Durante séculos, o papado foi uma mistura de fé e política suja. Alguns papas eram corruptos, faziam alianças políticas, acumulavam riqueza e até contratavam assassinos. Um deles, Alexandre VI, da família Borgia, ficou famoso pelas festas, orgias e crimes. Outro caso foi o Papa João XII, que assumiu o cargo aos 18 anos e transformou o Palácio Papal num bordel. Ele vendia cargos na igreja como se fosse uma feira. O escândalo foi tanto que o próprio clero tentou depô-lo. É o tipo de história que a igreja prefere não lembrar. Apesar da mudança nos tempos atuais, esses capítulos obscuros ainda ecoam nos bastidores do Vaticano. Alguns estudiosos afirmam que ainda existe uma espécie de máfia eclesiástica operando lá dentro. E agora vamos para um item que parece enredo de ação: o Papamóvel blindado. O Papamóvel virou uma fortaleza sobre rodas. Em 1981, o Papa João Paulo II sofreu um atentado na Praça de São Pedro. Depois disso, o carro do Papa foi totalmente reformulado. Ganhou blindagem, vidros à prova de bala, sistema de comunicação secreto e reforço de segurança. Mas o Papa atual, Francisco, prefere algo mais simples. Ele usa carros comuns como um Fiat Uno ou um Jeep. Mesmo sabendo dos riscos, ele diz que quer estar próximo das pessoas e não preso numa caixa de vidro. Uma decisão que deixa os seguranças do Vaticano desesperados. Mesmo com a simplicidade, a proteção ao redor do Papa é enorme. A Guarda Suíça, a Gendarmeria Vaticana e agentes de inteligência trabalham juntos. E o Papamóvel já foi adaptado até com elevador, escada e acesso para cadeiras de rodas. Um verdadeiro transformer sagrado. Agora imagina um Papa que, por livre e espontânea vontade, decide deixar o cargo. Isso é raríssimo, mas aconteceu. E abriu espaço para uma chuva de teorias da conspiração. O Papa que renunciou, Bento XVI. Em 2013, ele alegou falta de forças e deixou o papado. Isso não acontecia há mais de 600 anos. A versão oficial fala de idade e saúde, mas nos bastidores falava-se de escândalos, documentos vazados e uma crise de confiança dentro da igreja. Alguns acreditam que ele foi pressionado, outros que ele descobriu algo tão grave que preferiu sair. O curioso é que ele continuou morando no Vaticano, usando branco e sendo chamado de Papa Emérito. Pela primeira vez, tínhamos 2 papas vivos ao mesmo tempo. Essa renúncia abriu caminho para a eleição do Papa Francisco, o primeiro latino-americano a assumir o trono de São Pedro. Mas até hoje, muitos acreditam que essa troca foi mais política do que espiritual. E agora, uma história que desafia tudo: a lenda da Papa Joana, a mulher que teria sido Papa. Reza a lenda que no século IX, uma mulher chamada Joana se disfarçou de homem e subiu na hierarquia da igreja até ser eleita Papa. Tudo ia bem, até que, durante uma procissão, ela entrou em trabalho de parto no meio da rua. A multidão ficou chocada. Ela foi descoberta e, segundo versões da história, apedrejada até a morte ou apagada dos registros oficiais. O Vaticano nega tudo, claro, mas por muito tempo havia um ritual secreto na eleição papal. Um cardeal conferia se o eleito era realmente homem, usando uma cadeira com buraco.
Mesmo sendo tratada como lenda, essa história ainda levanta sobrancelhas. O que é verdade e o que foi encoberto? E agora, segura essa. O Vaticano tem um telescópio chamado Lúcifer. O telescópio chamado Lúcifer, localizado nos Estados Unidos, o LUCIFER, é um equipamento astronômico usado por astrônomos ligados ao Vaticano. É uma sigla científica, mas o apelido pegou, e até hoje causa arrepios. Ele serve para estudar o universo em infravermelho. Segundo representantes do Vaticano, conhecer o cosmos é uma forma de se aproximar de Deus. Já teve até padre dizendo que, se encontrarmos alienígenas, não tem problema. Eles também seriam filhos de Deus. Agora, imagina o Vaticano estudando vida fora da Terra com um telescópio chamado Lúcifer no deserto americano. Isso é ou não é um roteiro de filme? E para fechar com chave de ouro, vamos falar do ritual sombrio com o Anel do Papa. O Anel do Papa é destruído quando ele sai do cargo. O Anel do Pescador simboliza a autoridade máxima do Papa. Serve até para selar documentos. Mas quando o Papa morre ou renuncia, esse anel é destruído diante de testemunhas, com um martelo de prata. Isso serve para evitar fraudes. Ninguém mais pode assinar em nome dele. Mas o gesto também tem peso simbólico. É o fim de um ciclo espiritual e político. No caso de Bento XVI, o anel foi riscado com 2 cortes cruzados. Um tipo de desligamento final. E agora? E se eu te dissesse que existe uma profecia medieval dizendo que o Papa Francisco pode ser o último da história? Segundo essa teoria, o fim do papado estaria próximo. E com ele, uma transformação profunda na igreja, ou até algo apocalíptico. Mas essa história merece um episódio só para ela. Se você curtiu essa viagem pelos bastidores sombrios do Vaticano, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que curtem mistério.